Muito legal, hein? Parabenizar aqui a cinegrafista Mônica Hauck, que arrebentou nas imagens. E bem também, reality, nem batom, bem reality, passei, nem penteou o E cabelo. a edição fantástica da Kézia, parabéns à Kézia, que arrebentou na edição. Eu só fiquei curioso, perguntei pra ela aqui durante o vídeo, cadê o marido dela, onde que ele tava, né? Pois é, meu marido, gente, ele é muito tímido pra câmera, essas coisas, mas ele é muito atuante. E eu tenho certeza que eu só consigo desempenhar bem esses papéis porque ele desempenha muito bem o dele. Que legal. Ele é um homem de família, um chefe de família que não se esquiva da função de pai, sabe, de marido. Então, como ele desempenha muito bem os papéis, eu consigo desempenhar os meus também. Então, o tempo inteiro eu não mostro ele porque ele é tímido, mas ele ajuda a buscar na escola, ele tá doentinho, ele estava acordado junto. Aliás, um marido que tem consciência faz isso, né? Eu vou arriscar em dizer aqui que você deve ser bem-sucedida como é, também porque o marido está do lado ali, né? Também não, só porque ele tá do meu lado. Ó, que declaração, hein? Como é que é o nome do marido? É Alessandro. Ele deve estar assistindo agora, tá enxugando as lágrimas, né? Agora, Mônica, a gente viu ali que você foi dormir mais ou menos umas 3 da manhã. Não, que você acordou, né? Às 3 da manhã e foi dormir a 1h da manhã do dia seguinte. Você quase virou 24 horas. Você quase que ficou ali virada. Tá acostumada? Como é que você consegue lidar com isso? Teve uma situação atípica por causa do filho que ficou com febre, né? Isso. Mas você falou que geralmente às 4, né? Ou seja, 1h de diferença. Geralmente você... Às vezes eu gosto, por exemplo, esse dia foi uma sexta. Aí eu gosto de trabalhar de madrugada para que meus filhos, assim, não percebam tanto o trabalho. Então, assim, mas é uma condição minha. Eu gosto de trabalhar de madrugada, eu rendo muito bem. E o seu tipo de trabalho também permite você trabalhar de madrugada em casa, né? Se eu precisasse de horário, eu tenho um escritório em casa, tenho um escritório físico, mas tenho em casa também. Então, eu tenho uma série de condições que favorecem meu crescimento profissional. Quer dizer, você foge um pouco do padrão da mulher em geral, que tem ali um horário fixo, que tem, às vezes, o marido também tem um horário fixo. Seu esposo trabalha com você lá na empresa? Ele é meu sócio, então ele pode me ajudar também. Então, foge um pouquinho do padrão geral, né? Mas deu para ilustrar muito claramente os desafios que a mulher tem, seja empresária ou seja funcionária de uma empresa qualquer, né? Os desafios que essa mulher tem de lidar com a questão da casa, lidar com o profissional, né? E também cuidar de si mesmo. Você tirou um tempinho para cuidar. E o legal, né, Jean, foi que você falou semana passada sobre essa questão da vocação. A gente sabe que você não chegou nesse estágio de fazer tudo para sua vida, tudo certinho para sua vida, do dia para noite. Você foi olhando para suas vocações, abrindo mão de certas coisas que você fazia. Fala um pouquinho sobre isso, Mônica. Como era a sua vida quando você trabalhava numa empresa e quando você falou, não, eu quero fazer tudo certinho? E foi um processo, né? Na verdade, eu acho que não tem muito como planejar, né? Porque as coisas vão acontecer na vida da mulher e a gente vai se adaptando. Mas o que eu fui percebendo ao longo da vida é que essa minha capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo era um grande aliado. Essa característica é um aliado muito forte. E eu fui me adaptando e, por exemplo, quem monta uma empresa, não dá para trabalhar 8 horas, 10, né? Tem momento da empresa que você tem que trabalhar 14, 16 horas. Agora, os filhos já virei ajudam. 24. Os filhos ajudam a gente a exercitar isso também, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu imagino que quando eu tiver filho, aí eu vou descobrir uma nova mulher, né? Exatamente, mas uma coisa que a gente tem que pensar, eu gosto muito de trabalhar, mas o trabalho não vem em primeiro lugar. A minha família é minha prioridade. E eu só trabalho porque a minha família permite. Então, e mesmo assim, a minha carreira, ela não está na velocidade que eu entendo, assim, que eu deveria no ponto de vista puramente profissional. Mas é uma escolha consciente, ir mais devagar, recuar um pouquinho enquanto meus filhos são pequenos. Eu tenho uma menininha de 6, outro de 1. O que você está falando então é momento de recuar. O que você está falando é muito importante a gente reforçar aqui, porque às vezes o mercado de trabalho pressiona, seja o homem ou seja a mulher, a se doar um tanto. E você disse, eu poderia fazer diferente, você disse em outras palavras, obviamente, fazer diferente de acordo com o que o profissional exige. O mercado de trabalho exigiria de você uma dedicação 100%, por exemplo. Mas você faz a opção e aí o saudável da coisa está aí. É o homem, ou que seja a mulher, fazer a opção de investir o tanto necessário, de forma que não prejudique o seu desenvolvimento, no nosso caso, enquanto a gente está falando aqui de uma perspectiva cristã, o nosso relacionamento com Deus,
o nosso relacionamento com a nossa família e também no nosso ambiente de trabalho. E o que a gente tem que ver também, pensar que, por exemplo, para mim é muito tranquilo, não é o momento de eu dedicar totalmente à empresa. Quando eu não tinha filhos, como meu marido é meu sócio, era só isso o dia inteiro e foi muito bom, mas é um tempo que passou. E é um tempo que daqui a uns anos vai voltar, se Deus quiser. Mas agora é o momento de eu viver o presente sem frustração. Com o que eu tenho, você viu que não é nada planejado, organizado. É um cotidiano um pouco caótico, mas que delícia de cotidiano. Porque é o meu momento. Então, fase, com a minha fase, com a minha realidade, eu vou ser feliz. Porque o que a gente vê mesmo é muita cobrança, são muitos estereótipos em cima da mulher. Não, a mulher virtuosa é aquela que cuida da casa. Não, a mulher moderna é aquela que só trabalha. E, na verdade, se a gente pegar estatísticas, normalmente nós temos 20% das mulheres que são trabalhadoras que trabalham em casa, 60% são o que nós chamamos de adaptativas, que mesclam a vida familiar com a profissional, e 20% que se dedicam integralmente à vida profissional. O que a gente tem que pensar é que todas essas mulheres merecem o nosso respeito. Sim. Elas têm realidades diferentes. Eu vou falar para uma mulher que está lá no interior da África, cuidando das crianças, e que abriu, em vez de ter a sua família, resolveu ter uma grande família que se chama humanidade. Eu vou falar que ela está errada porque ela só trabalha? É justo. E da mesma forma, eu vou falar para uma mulher que está dentro de casa, cuidando do seu filho, que ela está errada porque ela não trabalha. E aí eu queria falar da perspectiva do homem aqui. Você falou que a gente tem que realmente respeitar e valorizar essas mulheres. Aí o homem, nesse momento, ele é muito importante para ele conseguir enxergar esse valor da mulher, né, e aliviar o fardo da mulher. Porque o fardo da mulher, ele é tão pesado quanto o do homem, só que o da mulher exige dela diferentes atuações no dia a dia, que às vezes para o homem é menos difícil, né? Está sobre os ombros da mulher essa responsabilidade, por exemplo, de cuidar da casa, que não é uma tarefa fácil. Imagina o seguinte, nós estamos falando aqui, você lava, quantas vezes a mulher lava a vasilha por dia? Todo mundo suja copo, prato, etc. Lavar roupa, né? Porque não é todo mundo, você conta nos dedos quem tem condição de pagar uma empregada para ajudar, uma doméstica, etc e tal, ou mandar lavar roupa, etc. Então, o homem, ele vai, faz um trabalho específico numa empresa qualquer, recebe o salário dele do mês, vai lá, chega em casa, compra o que está precisando, ajuda na educação dos filhos, etc e tal, sim. Mas em termos de atividades, estou falando de quantidade de atividade, porque isso faz a diferença. Uma coisa é você focar numa atividade, outra coisa é você focar em 10 atividades no dia, né? Então, no caso da mulher, obviamente, em termos de atividades, a mulher, com certeza, ela desenvolve mais atividades do que o homem, né? Eu não estou dizendo em termos de peso do trabalho, não estou dizendo de valor, não estou falando de importância, estou falando de quantidade de atividade. Então, a criança, porque quando o neném chora, por exemplo, seu marido devia estar dormindo ali àquela hora, mas ele deve ter acordado também antes. Ele acorda, ajuda a medicar. Mas na cabeça dele, por exemplo, é o seguinte, amanhã, se eu faltar no escritório, vai pesar mais do que se a Mônica faltar. Porque ele poderia dizer assim, não, a Mônica ficou em casa cuidando do Heitor e da Catarina. Então eu estou aqui me representando e representando a Mônica. Mas né? Esse é um imaginário que a gente tem, que aos poucos ele vai se transformando. Porque essa geração de homens, ele entende que essa geração falou assim, olha, eu vi a geração anterior passar a vida inteira no escritório e não ver seus filhos crescerem. Essa geração Y, que a gente fala, ela é diferente. Os homens querem ver seus filhos crescerem. Mas não necessariamente... Eles querem levar a consulta do pediatra, sem participar dúvida. da reunião. Mas não necessariamente ele está sobre os ombros dele. Eu faço isso, essa semana eu fui, tem 15 anos que eu vou no pediatra com meus filhos. Mas eu quero dizer o seguinte... A atividade propriamente dito, né? Você tem um bebê, por exemplo, quem vai amamentar o bebê é a mulher. O homem pode até acordar, mas ficar ali olhando, não resolve, né? Ainda que você fala, toma mamadeira, mas a criança, até uma certa idade, requer da mãe. A presença da mãe é muito importante. A mulher, mulher, em termos de atividades, ela faz muito mais atividades. Você conta nos dedos as atividades que o homem faz em proporção das mulheres. Parece que a da natureza feminina, né? É tão tranquila a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. A gente tem uma força, né? Que Deus é e os homens são responsáveis, viu, Maurício? Você que
Né? Daqui a pouco vai ter filhos aí. Daqui a pouco, dizer. Alivia o fardo da Luciana, viu? Você, marido, que está em casa também, alivia o fardo da sua esposa, né? Eu acho que é uma boa palavra, né? E mais do que aliviar o fardo, começar a assumir o seu papel. É verdade. Não é? Ser pai é uma responsabilidade masculina, participar da educação dos filhos é função do homem. Sim. A gente tem que quebrar alguns valores não é só trazer a provisão para o lar, né, financeira, mas também participar. Provisão emocional, provisão, que eu diria, né, que é tão importante quanto, porque a gente tem famílias que o pai, a gente está falando de possibilidades, mas digamos que o pai, a mãe não consegue ter os filhos, não optaram para adotar. O marido, ele tem que ser muito marido mesmo em qualquer circunstância da vida dele. É ajudando na casa, é ajudando realmente nas compras, é o que o Jean disse, ajudando na provisão, mas também sendo esse bálsamo, às vezes, de emoção. Porque a mulher, tem vezes que ela tá chorando por si só. Ela tá a fim de chorar, porque mexeu com os hormônios dela, tá naquela famosa TPM, que é aquele período onde o homem tem que usar um capacete quando entra em casa. Mas se ele chega com carinho, com respeito, com zelo, tudo muda, tudo se altera, né? E tudo colabora até pro instinto profissional, eu acho. Eu acho que pra gente falar de respeito, independente do gênero, né? Seja homem, seja mulher, qualquer relacionamento, ele envolve respeito. Sim. Não é verdade? E até pensando na condição da mulher, a gente pegou muito a questão da maternidade, mas tem mulheres que não têm filhos, que não têm marido, né? É uma realidade que tem crescido no Brasil e essas mulheres também merecem a nossa atenção, o nosso respeito. Enquanto empresa, elas também têm necessidade, né? E nós temos que olhar para essas mulheres também.